Domingo temos o resenha semanal, não é? Domingo temos o resenha semanal. Domingo temos o resenha semanal, o maior debate que acontece aos domingos aqui na TV Miramar. E vamos ter um grande debate neste domingo, hein? Este domingo vamos ter um grande debate e vamos só ver como é que foi o debate no domingo passado, não é? Vamos ver como foi o debate no domingo passado e vamos perspectivar um grande debate que vai acontecer, não é? Vai acontecer no domingo, neste dia 9, não é? Domingo é dia 9. Vamos ter um grande debate, Há muitos assuntos que vão ser levantados sobre a situação do nosso país. Vamos só acompanhar um trecho daquilo que foi o resenha semanal no domingo passado. Carrega. Dr. Gil, já várias vezes aqui no programa fez menção que o problema das manifestações, o problema do que está a acontecer no nosso país, o grande promotor é o Venâncio Mondlane. Me corrija se eu estiver errado. Não. E já, de facto, afirmou aqui no programa que o grande promotor e o responsável por todo o cenário é Venâncio Mondlane. No entanto, nós assistimos um diálogo que está a acontecer já há bastante tempo e vamos ter o acordo a ser assinado em março, no dia 5. Com este acordo, quais são as garantias que o governo tem de que a situação do país voltará à normalidade, tendo em conta que o que é apontado como o Dr. Gil como o problemático nem sequer fez parte, pelo menos publicamente, de uma ronda de diálogo? Quais são as garantias que o povo moçambicano tem e que o próprio governo tem de que tudo voltará à normalidade com esse acordo do dia 5? Olha, às vezes, acho que a doutora Membiri está aí. Eu espero que ela entenda. O maior problema deste país, na verdade, é a Constituição da República. Por exemplo, o diálogo que está a acontecer não é com o governo. É entre partidos políticos, os seus líderes, e o Presidente da República. O diálogo é iniciado pelo Presidente cessante, que é Filipe Nyusi. Então, o que nós estamos aqui a construir são linhas de consenso entre lideranças dos partidos políticos, que provavelmente serão transformados em uma lei, em um decreto, não sei como pensam, naturalmente os políticos não tenho acesso a este documento, mas o documento a ser assinado pelas partes que estão no diálogo, que são líderes de partidos políticos, quem está a liderar o Presidente da República e não o governo de Moçambique. Peço desculpas, Dr. Gil, só para clarificar esse ponto. Então, quem está a conversar, na verdade, só para terminar, quem está a conversar com os partidos políticos neste momento é o Presidente da República. O Presidente da República é chefe de governo. É aí onde eu estava a dizer que o problema deste país é a Constituição da República, porque a mesma pessoa acaba sendo o chefe de várias. O Presidente da República é o chefe do governo, mas o governo de Moçambique, pela Constituição, é o Conselho de Ministros. Agora, tratando-se de problemas políticos, se o governo quiser conversar, há de delegar um ministro do setor que trata de assuntos políticos. Naturalmente, acho que é o Ministério da Justiça, por aí em diante. Então, seria o governo de Moçambique, representado pelo ministro da Justiça, a conversar com os políticos para encontrar uma linha política. Então, o que estamos a ver neste momento como diálogo é o Presidente da República, que é chefe do Estado, não é? A conversar com as lideranças de partidos políticos. Provavelmente, depois da assinatura deste documento, que não sei qual é o conteúdo, vai descer para a linha do governo para a implementação. Porque neste com que momento, objetivo este diálogo está a acontecer? Primeiro é a paz. O país precisa de paz, precisa de tranquilidade, precisa de mexer assuntos relacionados com o custo de vida. É de consenso. O custo de vida está altíssimo, há fatores que devem ser mexidos pelo governo. O governo é que é gestor do país, porque é executivo. Há setores
chave como educação, saúde, transportes, combustíveis, etc., têm que ser mexidos para aliviar o custo de vida, incluindo a energia. Então, isto é feito ao nível do governo, porque o governo, o Conselho de Ministros, tem os ministros setoriais. Então, não sabemos até então, não é, qual é o conteúdo de consenso entre as lideranças políticas deste país que têm assento parlamentar na Assembleia da República, neste caso, Assembleias Provinciais e Municipais. Então, são essas lideranças que o chefe de Estado está a conversar com elas, para encontrar um mecanismo de consenso. Por quê? Porque o país é gerido ao nível dos conselhos municipais, é onde está a democracia, está o debate político sobre a vida social dos moçambicanos. Doutor Gil, depois sobe, só para terminar, depois sobe para o nível da província. Também estão lá os partidos políticos representados. Tem uma assembleia. Então, as lideranças desses partidos, quando sentam com o chefe de Estado, podem encontrar um consenso, que se calhar, se for uma proposta de lei, há de subir para o Parlamento. Se for desnecessário, há de descer, se calhar, para a linha do governo, que vai ser em decreto do Conselho de Ministros ou resolução, etc. Então, são essas linhas. Agora, nesta abordagem de diálogo das lideranças do partido, o Venâncio não está lá. Porque neste momento o Venâncio é um indivíduo, é uma pessoa, não tem partido político, não tem movimento, é um indivíduo que concorreu a eleições, perdeu. Ponto final. Muito bem. Então, só pode ser Gil, chamado num contexto não de lideranças de partidos políticos. Muito bem, uma outra abordagem que o chefe de Estado se calhar pode encontrar. Vou pedir para ir mesmo objetivamente responder a minha questão, que é para percebermos o fio todo de pensamento. Qual é o objetivo deste diálogo? É trazer a paz. Já está claro, trazer a paz. Quem está a perturbar a paz? Quem está a perturbar a paz são algumas pessoas que são moçambicanos, que alguns deles contestando o quê? São custo de vida. E o custo de vida é resolvido pelas linhas de governação, que são os governos. Então, o governo é que tem que resolver a situação atual do elevado custo de vida, as progressões que agora que já foram anunciadas, a tabela salarial única, que desceu o salário de algumas, subiu outros estão estagnados. Então, há muita série de assuntos de governo que devem ser resolvidos pelo governo. Onde é que o Dr. Gil situa Venâncio Mondlane neste contexto? É um cidadão normal. Mas os movimentos que está a levar a cabo? Os movimentos que estão a levar a cabo, se estiver a criar vandalismo, distribuição de bens e serviços, então estaríamos aqui a enquadrar em atos terroristas que devem ser combatidos. Muito bem. Doutor Yassine, eu gostava de perceber qual é o entendimento que a Renamo particularmente tem sobre o resultado deste diálogo. Onde, perguntaria assim em linguagem popular, onde de facto entram de forma objetiva os partidos que estão a dialogar com o Presidente e qual é o poder que tem para, por meio de um acordo com o Presidente, resolverem o cenário que o país está a atravessar? Olha, primeiro deixe-me dizer que este diálogo, para aquilo que é um entendimento interno, este diálogo virou uma salada russa. O diálogo, no início, trazido pelo presidente Nilson até então, era para ver como é que os partidos políticos podiam contribuir para que a situação das manifestações pudesse trazer uma calmia até que o Conselho Constitucional pudesse anunciar o resultado final. É diferente do diálogo que está sendo feito agora pelo presidente Chapo. Até depois torna-se uma coisa muito complicada, que se calhar o Gil, eu sei que ele sabe, torna-se difícil ele dizer, que é o seguinte: como é que o presidente da República, que ontem ia ao diálogo com os outros presidentes, na presença do antigo presidente da República, ele na qualidade de secretário-geral do Partido Frelimo, agora está a dialogar na presidência da República, porque o que define o presidente e as ações tomadas pelo presidente também tem a ver com o local. A presidência da República é ou não é, no entendimento do colega Gil, um lugar para debate de partidos políticos? É ou não é? E se é um lugar de debate de partidos políticos, então todos eles vão em pé de igualdade. Da mesma maneira que o presidente Chapo, ontem, sentava com os outros presidentes
na mesma mesa redonda, em igualdade, porque representavam os partidos políticos. O Presidente da República, agora, quando vai ao debate com os partidos políticos, a questão que eu faço é: quem é o representante do partido político na altura, nesse debate agora? É o Presidente da República. Não é uma dupla função. O problema que o colega Gil estava a dizer, constitucional, é porque a Constituição impede que isso aconteça. A Constituição não tem outro posicionamento. Daí que houve até uma providência cautelar do CIP para impedir que o cidadão Daniel Chapo, Presidente da República, fosse automaticamente também Presidente do Partido Frelimo, porque a Constituição impede. E nós temos ali uma dupla posição do mesmo cidadão, um lado para falar sobre as manifestações e o problema político que afeta a República, e o outro lado a definir como é que isso tem que ser na qualidade de Presidente da República. Olha, aquilo que eu aprendi, e que é pouco, não sei muito, é que nos últimos anos a sociedade, ela per si, deixou de precisar de partidos políticos para se fazer ouvir. Isto porquê? Porque as sociedades, em função daquilo que é o interesse de certo país, de uma certa sociedade neste caso, identifica a sua própria liderança e se faz conduzir pela mesma. E por outro lado, tu tens partidos políticos que têm objetivos já pré-definidos e que, por outro lado, até se beneficiam da definição de partido político e que sempre irão negociar de uma maneira diferente daquilo que é a pressão da sociedade, pela forma como a lei os coloca. É um bocadinho, até não um bocadinho, é muito triste quando a gente consegue perceber que é pensamento do Partido Frelimo que o Venâncio Mondlane é um cidadão, mas é um cidadão que, quando a gente for a ver para a teoria de desenvolvimento social, nós estamos a dizer que a grande franja da população moçambicana identificou uma liderança. E é impossível não dizer que essa liderança não é Venâncio Mondlane. Isto é ir para o mato. É o Venâncio Mondlane. Independentemente se, por um lado, se discute, eu já expliquei esta parte dos partidos políticos ou não, mas há aqui uma percepção e indicação social de quem os deve conduzir. Quando você ouve hoje em dia, por exemplo, em Inhambane aconteceu há dias atrás, em que as crianças foram trancadas nas escolas primárias porque não poderiam sair à rua para ver o Venâncio Mondlane. Então, nós estamos a dizer que há aqui uma situação na qual há um impedimento político ou do governo para que este cidadão, neste caso o Venâncio Mondlane, possa influenciar ainda mais. No que é que vai resultar este diálogo, doutor Yassine? Este diálogo é zero. Este diálogo, inclusive o Arnam participa, é zero. É zero porquê? Desde o momento que a ideia inicial de Arnam que era, Arnam foi inteligente quando disse: não vamos continuar a dialogar sem a presença do Venâncio Mondlane. Estas foram palavras do presidente Arnam. No último encontro que tiveram com o presidente Justo, o presidente Arnam disse isso. Não vamos continuar a dialogar sem a presença do Venâncio Mondlane. O que significa que se continua a dialogar sem a presença do Venâncio Mondlane, a posição de Arnam se mantém. Este diálogo é zero. Porque a pessoa que deve estar no diálogo é quem não está. Uma reclamação popular muito grande, a população tem o seu interlocutor. Onde é que as preocupações, as questões da população estão representadas? Porque estão lá representadas da Nova Democracia, do MDM, da Renamo, eventualmente da Frelimo, através do Chapo, e do povo que está aí na rua a perseguir o Venâncio, que não tem o tal partido político porque ele rompeu com o partido Podemos. Onde que são, o que representa estas preocupações e leva para a mesa do diálogo estas preocupações? Isto para dizer que é arrogância e é um erro
grassíssimo excluir o Venâncio deste diálogo. Vir e dizer que Venâncio é um cidadão comum na mesa de debate é de uma infantilidade sem igual. Venâncio é muito mais importante do que aqueles atores que estão ali neste momento na mesa do diálogo. Terceiro aspecto que eu acho que é importante refletir sobre ele é: há termos de referência que foram discutidos, mas há intransparência em relação a esses termos de referência. O que esses termos de referência essencialmente se debruçam? Esse acordo é sobre os termos de referência para o início do diálogo, o formato do diálogo. Portanto, significa que no dia 5 nós vamos ficar a saber como é que esse diálogo vai acontecer, quem que vai participar do tal diálogo, quanto tempo é que o diálogo vai durar, etc. Ou o que se vai assinar no dia 5 já é resultado final das tais discussões, do tal diálogo que vem sendo falado. Se tratar do segundo caso, zero, não vamos ter nada, porque não me parece que estas sessões de diálogo tenham trazido alguma coisa concreta. Agora, sim, são o iniciar de um processo de debate que vai trazer não só o Venâncio, mas todos os outros atores e abrir o debate para uma amplitude da sociedade. Acho que pode ser uma oportunidade para nós elaborarmos o tão desejado e atrasado novo pacto social que tanto precisamos no nosso país. Mas, mais uma vez, e isso só vai funcionar se nós, de facto, formos inclusivos no tal debate. Não perca, domingo, resenha semanal. Vamos ter um assunto muito forte a discutir, hein? Domingo, o resenha semanal vai estar muito, como se diz na gíria popular, muito quente. Passamos apenas o trecho daquilo que ocorreu no domingo passado, mas não perca, domingo, dia 9, o resenha semanal aqui no seu canal de eleição, não é? Não perca no domingo o resenha semanal. Vamos então fazer o seguinte, tá bom? Vamos ao nosso